Oi, pessoal, boa tarde. Ontem, na aula de ontem, nós falamos sobre grandezas, né, grandezas físicas, e hoje, como a gente começou, a gente vai falar sobre notação científica, sobre algarismos significativos e ordens de grandeza. Eu vou iniciar essa parte e a Raquel vai seguir depois com a parte dela, tá bom? Eu vou dar alguns conceitos, e como é uma parte de matemática, eu acho que é bom ir dando exemplos e praticando. Como que eu estou com pouca possibilidade de estar fazendo isso, eu vou explicar da melhor forma que vocês possam compreender. Vou passar alguns videozinhos que eu achei no YouTube, que são bastante didáticos, para que vocês possam simular melhor, tá? Aí, ao longo do vídeo, vocês podem ir sinalizando, se estiver entendendo, eu paro e vai explicar de novo, tá bom? Bom, então vamos lá. O que é notação científica? A notação científica ela é usada, né, principalmente na área da matemática, para a gente simplificar alguns números que são muito grandes, ou então aqueles números que são também muito pequenos. E como que a gente faz isso? Tem um formato, né? Sempre esses números eles são escritos usando a potência de base 10. Aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, esse número aqui gigantesco. Para a gente não precisar escrever esse número todo, a gente simplifica. No caso aqui, ficou 6,59 vezes 10 elevado a 15. Por que 15? Porque na hora de colocar essa vírgula, que não existia aqui, essa vírgula aqui, a gente teve que andar, colocar uma vírgula aqui, depois o 6, e andar com ela 15 casas. Por isso ficou 6,59 vezes 10 elevado a 15. E aqui? Aqui já era um número muito pequeno, não é? 0,000016. Então, esse número é muito pequeno. Para diminuir esse tanto de zero, então a gente fez o seguinte. Pegou essa vírgula que estava aqui no final e andou com ela até aqui no 1. Então, aí andou o quê? 11 casas. Nesse caso, a gente andou para a direita. Toda vez que anda para a direita, o expoente ele vai ficar negativo. E toda vez que a gente anda com a vírgula para a esquerda, o expoente fica positivo. No caso aqui ficou 15 positivo, e aqui eu dei 11 casos para a direita, ficou 11 negativo. Então, 1,6 vezes 10 elevado a 11. Tudo bem? Então, seguindo. E como que a gente faz, então, para poder transformar esse número? Só dando mais exemplo. Primeiro passo é a gente escrever o número na forma decimal dele, né? Ou seja, com vírgula e com apenas um número que seja diferente de zero na frente da vírgula. E o segundo passo é colocar no expoente da potência de 10 o número de casas decimais que tivemos que andar com a vírgula. Se ao andar com a vírgula o valor do número diminui, o expoente fica positivo, e se aumentar, o expoente fica negativo, como eu falei. E por fim, escrever o produto do número pela potência. Aqui mais um exemplo, esse número aqui. 230 milhões, muito grande. Então, para poder diminuir ele, a gente andou 8 casas. Então, a vírgula sempre ela vai estar aqui no final escondida. Não precisa necessariamente ter ela, mas ela está aqui. Então, a gente andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 casas. Então, ficou 2,3 vezes 10 elevado a 8. E aqui já entra na parte de operações com notação científica. As operações, no caso, multiplicação, divisão, adição e subtração. Na multiplicação, para a gente multiplicar essas potências, a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai repetir a base 10 e vai somar os expoentes. Vai multiplicar, né, os números. Por exemplo, aqui no exemplo A. 1,4 vezes 10 elevado a 3 vezes 1 vezes 3,1 vezes 10 elevado a 2. Primeiro, a gente vai multiplicar os números que estão multiplicados pela potência. Então, 1,4 vezes 3,1. Depois, a gente vai somar os expoentes que estão em cima. Então, multiplicando primeiro, esse número vai dar 4,34.
E somando os expoentes, que são 3 e 2, que vai dar 5. Então, no final, 4,34 vezes 10 elevado a 5. O exemplo B. 2,5 vezes 10 elevado a menos 8, vezes 2,3 vezes 10 elevado a 6. Então, primeira coisa, multiplica os números. No caso aqui deu 5,75. Depois, eu vou repetir a base 10 e vou somar os expoentes. Menos 8 mais 6. Menos 8 mais 6 dá menos 2, porque eu, por exemplo, eu estava devendo 8, né? E paguei 6, então ficou faltando R$2 ainda para me pagar. Então, ficou 10 a menos 2. Todo mundo entendeu a parte da multiplicação? Bom, aqui na divisão. Para a gente dividir números, notação científica, a gente vai fazer praticamente a mesma coisa da multiplicação, só que na multiplicação a gente somava, que a gente vai subtrair. Então, primeira coisa, a gente divide os números. No exemplo A, 9,42 vezes 10 elevado a 5, dividido por 1,2 vezes 10 elevado a 2. Primeira coisa, dividir 9,42 por 1,2. Então, dá 7,85. Depois eu vou conservar a base 10, né? E vou subtrair o expoente, que era 5 e 2. Subtraindo dá 3. Então, 10 a 3. Aqui no exemplo B, vou novamente, vou dividir 3,64 vezes 10 elevado a menos 3 por 3,2 vezes 10 elevado a 6. Então, vou dividir 8,64 por 3,2, que dá 2,7. Vou conservar a base 10 e vou subtrair os expoentes, que é menos 3 e 6. Então, menos 3 menos 6, aqui, novamente, a mesma regra. Estava devendo 3. Depois peguei mais 6 emprestado. Então, eu vou estar devendo menos 9. Então, 2,7 vezes 10 é menos 9. E agora aqui, soma e subtração. Para a gente fazer soma e subtração com esse número de notação, a gente deve somar e subtrair os números e repetir a potência de 10. Mas para que isso aconteça, a gente tem que sempre fazer com as operações que tenham o mesmo expoente. A potência de 10 ela tem que ter sempre o expoente igual. Como é o caso dessas aqui. 3,3 vezes 10 elevado a 8, mais 4,8 vezes 10 elevado a 8. Ambos são elevados a 8. Então, o que a gente vai fazer? Somar 3,3 mais 4,8, que dá 8,1. E a gente conserva a potência, que é 10 elevado a 8. Mesma coisa que com a subtração. 6,4 vezes 10 elevado a 3, menos 8,3 vezes 10 elevado a 3. Vamos subtrair, né, os números, 6,4 por 8,3. Subtraindo dá menos 1,9, porque aqui, né, esse é menor e esse é maior, então dá negativo. E eu vou conservar a base, que é 10 a 3. Esses casos aqui são específicos de potências que têm o mesmo expoente. Mas, e quando a potência de base 10 tiver expoentes diferentes? Como é que a gente vai fazer? Então, a gente tem que fazer com que esse número fique com expoente igual. Um exemplo aqui. 3,1 vezes 10 elevado a 4. Mas 2 vezes 10 elevado a 3. Os expoentes são diferentes. Aqui é 4 e aqui é 3. Então, para poder ficar igual, para a gente poder fazer essa soma, então a gente tem que fazer com que ou esse fique 3 ou esse fique 4. No caso aqui, esse aqui vai ficar 4. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma anotaçãozinha. A gente vai pegar a vírgula que está aqui e vamos andar com ela para frente. Porque quando a gente anda para esquerda, a gente está aumentando, né? Então, a gente vai aumentar mais 1. Vai dar mais 1. Então, vai ficar 4.
Então, andei com a casa com a vírgula para a esquerda, vou aumentar a potência. Então, vai ficar 0,2 vezes 10 elevado a 4. E agora eu posso fazer a soma, que ambos têm expoente iguais. Então, 3,1 vezes 10 elevado a 4, mais 0,2 vezes 10 elevado a 4, dá 3,3 vezes 10 elevado a 4. Tem, como eu falei, ia passar uns videozinhos. Vou passar esse daqui. É só do professor explicando. Calma aí. Acho que eu vou ter que tirar da apresentação. Só um minuto. É isso, gente. Deixa eu colocar no YouTube. Não quer ir. Calma aí que vai dar certo. Deixa eu colocar aqui para apresentar todas as telas. Só um minuto, porque a internet está um pouco devagar. Vou pular aqui e vou colocar só na parte de números diferentes. Eu acho que é o mais interessante para a gente nesse momento. Só me acione se vocês estão vendo a tela, por favor.
Vocês conseguiram ver o vídeo todo? Vou seguir então para o próximo. Bom, agora a gente vai passar para a parte de algarismos significativos. Ontem a gente falou muito de medida, né? A gente sabe que quando a gente vai fazer uma medida de algum, por exemplo, medir essa garrafa aqui, se pegar numa régua, vai dar, por exemplo, vai dar lá na régua um valor, tipo, bem. A gente não vai saber exatamente em qual daquele risquinho vai estar, né? Qual centímetro realmente está. Então, sempre tem uma dispersão de valores. E quando tem muito esses valores, né, dá números muito quebrados, a gente faz o uso da notação científica, né, para poder diminuir esses números. E quando a gente faz isso, consequentemente, os valores eles ficam menos precisos. Então, são valores muito inexatos, duvidosos. E aí, os algarismos significativos, ele tem uma importância nessa exatidão de um número. Eles são aqueles que vão nos fornecer saber se eles estão corretos ou então mais duvidosos. Então, por exemplo, esse número aqui, 0,0003400. O número aqui, esses zeros, eles são, pra gente, eles não são significativos, são como se não tivessem importância. Sempre os números zeros que estão à esquerda, eles não vão ter importância. Já todos os números diferentes de zeros, eles são significativos. E os zeros que é após, né, o dígito diferente, depois do decimal, eles são significativos. Então, somente o que está à esquerda não tem significado para a gente. Os que estão à direita têm significado. E esse número duvidoso que eu falei, ele é sempre o último algarismo da medição. Então, a gente sempre vai considerar o primeiro número correto, o primeiro número diferente de zero correto, e o último número vai ser o número duvidoso. Como eu falei aqui, ó, a regra zero à esquerda, eles não são algarismos significativos. Exemplo, aqui, ó, esses zeros aqui não tem significado, e esses aqui também não. O número que vai ser significativo aqui para a gente vai ser somente o 3. Nos dois casos, somente o 3 vai ser significativo. Números que têm potência de 10, eles vão ser significativos, mas a própria potência ela não vai ter significado. Um exemplo aqui, esse número, 785,4. Ele é a mesma coisa se a gente pegar e colocar na potência. Vai ficar 7,854 vezes 10 elevado a 2, porque a gente estudou nos casos, não foi? Vai ficar 7,854. Então, o que vai ser significativo? O número que é diferente de zero. Todos esses diferentes zeros são significativos. Então, os quatro números da gente têm significativo: 7, 8, 5 e o 4. A potência, ela não tem significado. Então, a gente nunca considera potência nesses casos. Aqui eu também queria passar um vídeo desse professor aqui. Ele explica muito bem e dá vários exemplos. Eu gostaria de passar para que vocês consigam compreender melhor. Eu não estou entendendo porque não está indo aqui. Está.
Peraí, gente, eu só não tenho qualidade.
Gente, vocês escutaram nada do vídeo? Eu vou mandar esses vídeos, tá? Para a Isabela compartilhar com vocês, então. Tá bom? Deixa eu tentar explicar de novo, então, essa parte do algarismo significativo. Peço perdão para vocês, eu quando compartilho a tela não consigo ver o chat. Deixa eu só botar para compartilhar. Bom, basicamente, o que o professor falou aqui no vídeo, ele falou 3 regras. Primeiro, a gente sempre tem, numa medição, números que são corretos e números que são duvidosos. Sempre o primeiro número que a gente achar, quando a gente medir alguma coisa, ele vai ser o número correto. A gente tem total certeza. Por exemplo, eu peguei sei lá, essa garrafa deu 20 centímetros. Então, eu tenho certeza que deu 20. Os números depois do 20 vai dar vírgula, sei lá, 2 centímetros, 2,25 centímetros. Então, a gente não tem tanta certeza que esse número realmente é aquele. Então, ele é um número duvidoso. Sempre o último número da medição vai ser o duvidoso. Olha o exemplo desse caso aqui, 785,4. Então, o número correto aqui é 785. O duvidoso é o 4, ele é o último número. Outra regra que ele citou é que os algarismos que têm potência e que têm zero à esquerda, eles não têm significado, a gente não considera eles. Como aqui, ó, 0, ou 0,0003 ou 0,003. Então, 0 à esquerda não tem significado. Então, aqui, o único algarismo significativo que tem aqui é o 3. Ele é o único que a gente tem total certeza. E com potência de 10 também. Igual aqui, ó. Se eu pegar esse número aqui e colocar na potência de 10, não tem significado. Então, os números significativos continuam sendo os mesmos. Deu para entender? Podem ligar o áudio, eu não consigo olhar o chat. Tá bom, agora a gente vai passar para a última parte que eu vou explicar, que é a ordem de grandeza. Essa ordem de grandeza, ela é um método de arredondamento, né? Por meio do qual a gente faz a transformação de um número em potência de base 10. Então, aqui, primeiramente, a gente tem que representar esses números em notação científica. Sempre que o número for menor que 3,16, a ordem de grandeza dele é a potência que a gente encontrou. Se o número for maior ou igual a 3,16, então a ordem de grandeza dele vai ser somada a 1. Deixa eu pegar um exemplo. Eu ia passar o vídeo, mas não está saindo o áudio. Deixa eu voltar aqui nas potências. Aqui, esse número aqui, 3,3. Ele é maior ou menor que 3,16? É menor, não é? Então, o valor dele, da sua ordem de grandeza, vai ser a sua própria potência. Então, a ordem de grandeza dessa expressão aqui é 10 elevado a 4. E se fosse diferente? Se a gente achasse, por exemplo, aqui... Não, gente, calma, não tô fazendo... Deixa eu voltar. Vamos pegar esse outro exemplo aqui que está melhor. Menos 1,9 é menor do que 3,16, né? Como é a regra.
todo número menor que 3,16, a gente vai considerar que a potência, a própria potência dele vai ser a sua ordem de grandeza. Então, nesse caso aqui, 10 elevado a 3 vai ser a ordem de grandeza desse número. Porém, se o número for maior que 3,16 ou igual a 3,16, a gente vai considerar a potência dele somada a mais 1. No caso aqui, 6,4. 6,4 é maior que 3,16, né? A regra, 3,16. Então, 6,4 sendo maior, a gente vai considerar a grandeza dele como 10 elevado a 3 somado a mais 1. Então, em somar aqui mais 1, vai ficar 10 elevado a 4. Eu peço desculpa para vocês novamente, porque eu achei que os vídeos estavam realmente, vocês estavam conseguindo ouvir, mas eu não sei como é que tem que fazer aqui na apresentação. Eu vou passar os vídeos para a Isabela, para ela compartilhar, tá? Com vocês, caso vocês queiram ver. Pode ser? Pode. Então, tá bom. Obrigada. Eu vou passar agora a fala para a minha colega Raquel, que vai dar seguimento com os demais temas da nossa aula de hoje, tá bom? A prova de vocês vão ser domingo agora, né? Ou prorrogou a data? É domingo, sim. Sim, então ótimo. Bom, gente, pelo menos eu espero que eu tenha contribuído, nem que seja um pouquinho, para o aprendizagem de vocês. Eu espero que vocês consigam fazer uma boa prova, consigam a aprovação, tá bom? É isso. Gratidão, tá, por tudo. E qualquer coisa que precisarem, mandem mensagem que a gente pode estar conseguindo resolver. Se tiverem alguma dúvida que quiser tirar de algum outro conteúdo que a gente tenha dado, podem pedir o contato das meninas que a gente tenta atender vocês, tá? Muitíssimo obrigada.